Olá! Hoje vamos falar do Change Failure Rate, a primeira métrica do pilar de estabilidade dentro das Fork Metrics. O que é o Change Failure Rate? Change Failure Rate é o cálculo do percentual de deploys que ocasionaram uma falha em produção. Dentro do estudo do DORA, ele também é dividido entre Low, Medium, High e Elite Performers. É importante frisar que deploys que ocasionaram falhas em produção são aqueles deploys que necessitaram de um hotfix, de um patch, de um rollback dessa versão dentro do seu ambiente produtivo. Isso geralmente é mapeado por incidentes que impactam diretamente o usuário da sua aplicação. Geralmente, um baixo Change Failure Rate demonstra uma alta maturidade do seu processo de desenvolvimento, porque é um processo que confessa poucas falhas para o seu usuário final. Como calcular o Change Failure Rate? Leve em consideração todos os deploys feitos dentro da janela de tempo na qual você quer considerar, inclusive aqueles deploys que ocasionaram problemas em produção. Considere também os hotfixes feitos nesse processo. Coloque todos eles e faça a razão dos deploys nas quais ocasionaram incidentes em produção versus a quantidade total de deploys. Isso te dará o seu Change Failure Rate dentro do período desejado. Uma maneira interessante de obter essa métrica é cruzar dados de ferramentas de Issue Tracking, estilo Gira, ServiceNow, com ferramentas de monitoria, como New Relic, AppDynamics, Datadog, outras ferramentas que podem cruzar essas informações e dar para você quais foram os deploys que impactaram de fato o seu usuário em produção. Tome cuidado ao contabilizar falhas no seu processo de CI/CD. Se essas falhas não representarem uma falha real para o seu usuário em produção, elas não devem ser contabilizadas dentro do cálculo do Change Failure Rate. Caso o seu Change Failure Rate esteja alto, existem algumas possíveis causas que podem estar contribuindo para isso. Processos de deployments manuais, que requerem muitas ações humanas nesse processo, podem ocasionar um alto número de Change Failure Rate. Mudanças de infraestrutura não reproduzíveis. Isso também pode ocasionar um alto número de Change Failure Rate. Busque ter a sua infraestrutura versionada como código a fim de replicar o seu ambiente entre diversas camadas para que você possa pegar os bugs o quanto antes possível. Testes feitos de maneira manual. Dê preferência sempre para testes automatizados e, principalmente, balanceie a sua pirâmide de testes. Excesso de código legado, com uma manutenabilidade difícil, com uma complexidade alta, dificultando a introdução de novos códigos. Isso também pode ocasionar um alto Change Failure Rate. Uma vez alto esse Change Failure Rate, como reduzi-lo? Sempre dê preferência para trabalhar em versões menores do seu código e autocontidas, facilitando a manutenção e a localização de eventuais problemas que possam ocorrer em produção. Use testes automatizados dentro da sua pipeline de CI/CD. Sempre dê preferência para testes automatizados. Tente sempre que possível capturar os bugs nas fases iniciais do desenvolvimento, porque bugs capturados nessa etapa são mais fáceis e menos custosos do que bugs localizados em produção. Não abra mão dos code reviews e, se possível, faça eles de maneira automatizada. Esse foi o Change Failure Rate, espero que você tenha gostado do conteúdo e até a próxima.